Vamos começar com uma provocação. Pensa assim: seu filho, sua filha, faz 10 anos. Aí chega uma empresa de tecnologia, uma daquelas gigantes, sabe? E faz um convite. Ser uma das primeiras crianças a viver numa colônia em Marte. A criança fica super animada, claro, todos os amigos da escola também vão. A pergunta é: você deixaria? Puxa, essa é uma pergunta pesada. Acho que a primeira reação de qualquer pai, qualquer mãe é dizer não, de jeito nenhum. Com certeza. A gente ia pensar em todos os riscos, né? Riscos que a gente nem conhece direito. Tipo, o efeito da radiação no longo prazo, o impacto da baixa gravidade nos ossos, no cérebro em desenvolvimento. Seria, na prática, um experimento. Um experimento radical num ambiente para o qual o ser humano simplesmente não foi feito. Para o que a gente vai analisar hoje, a geração ansiosa do Jonathan Haidt. O argumento central dele é que, sem muito alarde, sem foguete, a gente permitiu que uma geração inteira fosse para um lugar tão novo e estranho quanto Marte. O mundo virtual dos celulares. Exatamente. Um mundo que, se a gente pensar bem, tem suas próprias formas de radiação social, né? E uma gravidade nas relações que é completamente diferente. E os efeitos a gente só está começando a entender agora. E olha, eles não são nada bons. Perfeito. Então, a nossa análise de hoje vai mergulhar fundo nas ideias e principalmente nos dados desse livro. A missão aqui é entender o que o autor descreve como um tsunami de problemas de saúde mental que atingiu os jovens na última década. Vamos investigar por que, segundo Haidt, a ansiedade e a depressão dispararam a partir de 2010 e qual o papel da tecnologia e de uma mudança na própria ideia de infância. Ok, vamos começar pelos fatos, então. Porque a tese do livro inteiro se apoia numa observação muito, muito concreta. O autor mostra uns gráficos que são, assim, assustadores. Ele mostra que não é um aumento gradual, sabe? Uma subidinha lenta. Os gráficos parecem um taco de hóquei. A linha fica reta por anos e, de repente, ali por 2010 e 2012, ela, puf, sobe na vertical. Exato. Essa imagem visual dos dados é o que torna o argumento tão forte. Não é uma tendência, é uma ruptura. Se a gente pegar a depressão, por exemplo, nos Estados Unidos, os dados da Pesquisa Nacional de Saúde mostram que os episódios de depressão grave entre adolescentes meninas subiram 145% desde 2010. E para os meninos o aumento foi ainda maior, 161%. Peraí, 145 e 161%. São números que, assim, em qualquer outra área da saúde pública, isso dispararia todos os alarmes possíveis. É mais que o dobro? É mais que o dobro. E para colocar isso em termos mais humanos, sabe? Significa que, em 2020, 1 em cada 4 adolescentes americanas relatou ter tido um episódio depressivo grave no último ano. 1 em cada 4. Nossa. E para quem acha que isso é só autodeclaração, tipo, os jovens de hoje falam mais sobre isso, o Haidt traz dados de comportamento. É um ponto-chave, né? Para mostrar que não é só uma questão de percepção. Precisamente. Ele aponta para os dados de visitas a pronto-socorros por automutilação entre meninas de 10 a 14 anos, que é uma faixa etária muito, muito jovem. Esses casos quase triplicaram entre 2010 e 2020. Isso é um indicador objetivo de sofrimento extremo. Não dá para explicar isso só com agora a gente fala mais sobre sentimentos. Esse dado é muito pesado. E a parte que, para mim, fecha o argumento de que algo sistêmico aconteceu é que esse padrão não é só dos Estados Unidos. Essa talvez seja a evidência mais forte de todas. O mesmo gráfico de taco de hóquei, a mesma subida abrupta na mesma época, aparece nos dados do Canadá, do Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, países nórdicos, basicamente em todas as nações ricas que têm dados confiáveis. Isso força a gente a procurar uma causa que seja global. Não pode ser uma política local ou uma crise econômica específica. Tinha que ser algo que atingiu todas essas crianças ao mesmo tempo. Certo. E aqui a coisa fica muito interessante. Se não foi a crise de 2008, que aliás já estava passando, se não foi nenhum outro evento mundial, o que é que aconteceu no mundo todo tão rápido entre 2010 e 2015? Essa é a pergunta de 1 milhão, né?
E a resposta do Haidt é o que ele chama de a grande reconfiguração da infância. Foi a transição em massa de uma infância baseada na brincadeira para uma infância baseada no celular. E essa transição não foi por acaso. Ela foi empurrada por uma tempestade perfeita de fatores tecnológicos. Porque celular com internet já existia antes de 2010, mas alguma coisa mudou ali. 3 coisas basicamente mudaram o jogo. Primeiro, a massificação do smartphone. Ele deixou de ser um artigo de luxo, um item de trabalho, e virou algo onipresente. Os planos de dados ficaram mais baratos. O acesso ficou muito mais fácil. Exato. O celular virou o portal principal para a vida social dos adolescentes. Ok, acesso facilitado. Qual o segundo fator? A câmera frontal. O iPhone 4 de 2010 foi o que popularizou isso. De repente, tirar uma selfie ficou fácil, instantâneo. Isso mudou a internet de um lugar onde você consumia conteúdo para um lugar onde a sua própria imagem virou o principal conteúdo a ser exibido e julgado. Nossa, é impressionante pensar no efeito cascata de uma coisinha tão pequena no hardware. A câmera de selfie como um gatilho. E o terceiro elemento dessa tempestade? Foi o software que soube explorar isso. Em 2012, o Facebook comprou o Instagram e o turbinou. Transformou ele na plataforma visual, performática e viciante que a gente conhece hoje. O Instagram virou o palco principal para essa nova vida social mediada por selfies, focada em comparação, medida em likes. A tempestade perfeita. E o resultado é essa imersão total. O livro cita um dado de 2022 que diz que 46% dos adolescentes americanos afirmam estar online quase constantemente. É aquela frase de uma professora do MIT que o autor usa, e que é muito forte. Estamos eternamente em outro lugar. Exato. Mesmo quando estão fisicamente juntos, uma parte enorme da atenção e da identidade deles está sendo negociada online. Essa é a essência da reconfiguração. Então, o que tudo isso quer dizer? A tese central do livro, pelo que eu entendi, não é só que os celulares trouxeram coisas ruins, tipo cyberbullying, é que talvez, de forma ainda mais grave, eles tomaram o lugar de experiências que eram essenciais para o desenvolvimento. Exatamente. O vácuo que foi criado é tão ou mais problemático que o conteúdo que o preencheu. Haidt diz que a infância baseada no celular simplesmente canibalizou o tempo que antes era dedicado a outras coisas. E ele foca em 3 grandes perdas. A primeira, e talvez a mais óbvia, é a perda da brincadeira livre. Que ele define não como o esporte com regras, com o treinador, mas como aquela atividade dirigida pelas próprias crianças, sem adulto olhando toda hora, o trabalho da infância, como ele diz. Isso. A brincadeira livre é a academia dos músculos sociais. É ali, longe dos pais, que as crianças aprendem a negociar, a resolver conflitos, a gerenciar pequenos riscos, a superar o tédio. O celular age como um inibidor de experiências. Ele é a solução fácil para qualquer momento de ócio e aí rouba a motivação de se engajar com o mundo real, que é mais difícil. A segunda perda que ele aponta é a da sintonia. Eu achei esse termo ótimo. É um conceito poderoso, né? Sintonia se refere às interações síncronas, cara a cara. É o servir e devolver de uma conversa. Eu falo, você reage com uma microexpressão, eu ajusto o meu tom. É nesse balé que a gente aprende empatia, regulação emocional. A comunicação nas redes sociais é, em sua maioria, assíncrona. Você posta uma foto e fica ali, esperando ansiosamente a validação. Isso não gera conexão, gera ansiedade. E a terceira perda, a da aprendizagem social, é fascinante. Ele explica que a gente aprende por imitação. Temos 2 vieses, o de conformidade, fazer o que a maioria faz, e o de prestígio, imitar os mais bem-sucedidos. Sim, e as redes sociais hackearam esse sistema de uma forma brutal. De repente, o prestígio, que era algo sutil, local, virou um número. Likes, seguidores. E os modelos a serem imitados deixaram de ser pessoas da sua vida real, um professor, um primo mais velho, e passaram a ser influenciadores globais, figuras inatingíveis selecionadas por algoritmos. Mas esse hackeamento do prestígio não é só uma versão digital do que já sempre aconteceu. Tipo, querer ser uma estrela de cinema. Qual a diferença, segundo ele? A diferença é a escala, a intensidade e o feedback em tempo real.
Uma estrela de cinema estava num pôster. Um influenciador está no seu bolso 24 horas por dia mostrando uma vida perfeita. O livro cita o Sean Parker, primeiro presidente do Facebook, que admitiu que eles sabiam que estavam explorando uma vulnerabilidade na psicologia humana. Eles criaram, na palavra dele, um loop de feedback de validação social. E esse loop viciante substituiu os mecanismos orgânicos de aprendizado. Certo. Entendi as peças. A perda da brincadeira, a distorção do aprendizado, a falta de sintonia. Mas como é que isso tudo se traduz biologicamente? Como isso mexe com o cérebro do adolescente? A estrutura que o Haidt propõe para explicar isso é muito útil. É a ideia de que nosso cérebro pode operar em dois modos principais: o modo descoberta e o modo defesa. Ok, vamos detalhar o que é o modo descoberta. O modo descoberta é o estado natural de um mamífero jovem e saudável. É ativado quando a gente se sente seguro para explorar, para ter autonomia, para enfrentar pequenos riscos. Pensa numa criança aprendendo a andar de bicicleta. Ela cai, rala o joelho, levanta e tenta de novo. Essa experiência ativa circuito de recompensa, promove resiliência e o que ele chama de antifragilidade. É o modo de crescimento. E o oposto, imagino, é o modo defesa. Exatamente. O modo defesa é o sistema de luta ou fuga, ativado por ameaças. No passado, a ameaça era um predador. Hoje, ele argumenta que esse modo é ativado cronicamente pela combinação de superproteção no mundo físico e ameaças sociais constantes no mundo virtual. Ah, então essa é a grande armadilha. É um paradoxo, né? A gente protege demais do joelho ralado no parquinho, mas deixa a porta completamente aberta para um linchamento virtual que causa um dano muito mais profundo. Exatamente isso. No mundo real, os pais têm medo de deixar os filhos brincarem sozinhos, o que inibe o modo descoberta. No mundo virtual, eles estão expostos à comparação, ao medo de ficar de fora, ao cyberbullying. Isso mantém o cérebro no estado de alerta constante. A geração Z, segundo Haidt, ficou presa nesse modo. E isso acontece justamente numa fase da vida em que o cérebro está mais vulnerável. Esse é o ponto crítico. A biologia fala em períodos sensíveis. São janelas de tempo em que o cérebro está superplástico para certos aprendizados. A puberdade, ali entre 11 e 15 anos, é um período sensível crucial para a aprendizagem social. O cérebro está se reconfigurando para entender o jogo social adulto. Submeter um cérebro nesse estado a milhares de horas de redes sociais com suas métricas de popularidade, o impacto é desproporcional e pode ser duradouro. Então, para amarrar a tese principal, o aumento absurdo da ansiedade juvenil não é porque o mundo ficou pior ou porque os jovens são mais fracos. A causa raiz seria uma infância fraturada, onde as experiências essenciais para o desenvolvimento foram trocadas pela vida na tela. Essa é a síntese perfeita. E o livro não para no diagnóstico. Haidt é bem prático. Ele propõe 4 reformas fundamentais, bem diretas, focadas na ideia de ação coletiva. E quais seriam essas reformas? A primeira, nada de smartphones antes do ensino médio. A sugestão é dar só celulares básicos, que ligam e mandam mensagem, sem internet. A segunda, nada de redes sociais antes dos 16 anos. A ideia é proteger o cérebro durante aquele período sensível da puberdade. A terceira, eu sei que é um debate que está pegando fogo em muitos lugares. Com certeza, é a proposta de escolas sem celulares. Os alunos guardariam os aparelhos no início do dia e pegariam na saída. O objetivo é liberar atenção para os professores e, talvez mais importante, para os colegas nos intervalos, forçar a interação cara a cara. E, por fim, a quarta reforma, promover muito mais brincadeira livre e independência para as crianças no mundo real. No fundo é um chamado para reequilibrar a balança, para que as crianças voltem a ter uma vida que acontece primariamente no mundo físico, né? E o digital seja só uma ferramenta, não o ambiente principal. E para fechar, o livro nos deixa com uma reflexão que extrapola os jovens e serve para todos nós. O autor cita o filósofo estoico Epíteto, que lá no século I já alertava sobre o perigo de entregar a própria mente a qualquer um que possa perturbá-la. É uma citação atemporal. Ele falava de reagir a um insulto na rua. Ele via isso como uma perda de autonomia, de entregar o controle do seu estado interior a um estranho. Exato. E isso nos deixa com a pergunta final,
que é a provocação do livro. Na nossa era de notificações que não param, de feeds infinitos projetados para nos prender, a que ou a quem nós entregamos o controle das nossas mentes?